Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Renato Pacheco, eu sou farmacêutico bioquímico, sou mestre em ciências ambientais e também sou um dos farmacêuticos do Grupo Florigíris. Hoje eu estou aqui para trazer uma discussão para vocês sobre a nova fisiopatologia da Covid-19. Essa é uma pesquisa realizada por dois especialistas chineses, né? E qual que é a importância dessa nova pesquisa? A importância é a mudança de foco na patologia. Por quê? Porque nessa nova descrição da fisiopatologia, nós tiramos o alvo dos pulmões e passamos o alvo para o nosso sangue. Então a Covid-19 deixa de ser uma doença aguda respiratória e passa a ser uma doença sistêmica, tá? Eu já vou explicar isso para você. Esses dois especialistas chineses descobriram que na superfície do vírus tem uma glicoproteína conhecida como ORF8. E essa glicoproteína ela se liga então às porfirinas. Para quem não sabe, porfirina é uma molécula, é um elemento presente nas hemoglobinas, né? E a porfirina é uma das responsáveis dentro da hemoglobina, é claro, por transportar o oxigênio para todo o nosso sistema. Então a hemoglobina, né, vai lá nos pulmões, pega esse oxigênio que se liga à porfirina e depois esse oxigênio vai ser distribuído para todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas. Outra função importante da hemoglobina também é fazer a captação de dióxido de carbono e levar esse dióxido de carbono até os pulmões. E lá nos pulmões, então, esse dióxido de carbono será eliminado. Tá? Isso é importante por diversos fatores. Isso também é relevante porque confirma o fato de que a Covid-19 é uma doença que afeta muitas pessoas do grupo de risco, que para a Covid-19 são principalmente idosos, pacientes diabéticos e pacientes com problemas cardiovasculares. O que existe de comum entre esses três pacientes, né? E também a obesidade é outro grupo de risco aí que se encaixa nesse perfil. Mas o que todos eles têm em comum? Todas essas pessoas têm em comum a elevação da hemoglobina glicada. Para quem não sabe, uma hemoglobina glicada é uma hemoglobina que deixa de carregar uma molécula de oxigênio e passa a ter uma molécula de glicose no centro dela. Tá? Então, o que existe de comum entre essas pessoas do grupo de risco e as pessoas que são contaminadas pela Covid-19 é que nós passamos a ter um processo que nós chamamos de hipóxia, né? Que é a diminuição dos níveis de oxigênio no nosso organismo. Dessa forma, então, nós começamos a ter danos e lesões em diversos órgãos do nosso corpo. É bem verdade que os pulmões ainda são os mais afetados, porque as trocas gasosas passam a ser extremamente dificultadas, tá? Então, o importante aqui nessa nova fisiopatologia é que o alvo deixa de ser o pulmão e passa a ser o sangue. Nós deixamos de ter um entendimento de que o pulmão é alvo de uma infecção por conta desse vírus da Covid-19, e os pulmões passam então a sofrer de uma inflamação pela dificuldade das trocas gasosas, já que os nossos pulmões não conseguirão eliminar mais o dióxido de carbono e também não conseguirão fazer a distribuição de oxigênio para as células, tá? Isso também coloca em questão a utilização dos respiradores, já que nós não teríamos então mais uma pneumonia, mas sim uma doença respiratória inflamatória. Mas novamente, não porque os pulmões são o alvo, mas sim porque as hemoglobinas não conseguem mais transportar oxigênio, tá? Então isso é a principal notícia dessa pesquisa desses dois pesquisadores chineses, tá? É o fato das hemoglobinas não conseguirem carregar oxigênio para o resto do organismo e não conseguirem levar o dióxido de carbono para os pulmões, dificultando-se então as trocas gasosas, tá? Pensando nessa nova fisiopatologia, nós também podemos mudar algumas coisas no que nós acreditamos que sejam performáticas, né, que possam ter uma performance elevada na combate à Covid-19. Quando a gente pensa em níveis diminuídos de oxigênio no nosso organismo, né, de uma hipóxia, o primeiro produto que vem à mente na Florigíris acaba sendo o Oxygen Plus, né? O Oxygen Plus, que já era um produto que eu venho falando lá desde o início da pandemia, né? Falando sempre que ele não trata, que ele não previne, mas que ele sim vai ser importante na elevação do sistema imunológico para combate do vírus, né? Já que o dióxido de hidrogênio, o principal elemento do Oxygen Plus, junto com o vanádio, junto com o extrato de acetolamida e junto com a íris germânica L, é uma substância capaz de combater vírus. Mas agora ele também ganha uma outra função. Qual é essa função, Renato?
é o fato de que o dióxido de hidrogênio, quando entra em contato com o nosso organismo, ele sofre uma dissociação, liberando aí moléculas de oxigênio no nosso organismo, o que é importante nesse caso para combater essa hipóxia da Covid-19. Junto a isso, os pulmões eles também passam a ser um grande alvo de estresse oxidativo, por conta dessa inflamação da dificuldade nas trocas gasosas. O pulmão sendo alvo de estresse oxidativo, o Flordíris essencial, então a Flordíris OPI, entra muito bem aí. Por quê? Porque importantes enzimas como a glutationa peroxidase, a glutationa oxidase, elas utilizam principalmente de manganês, de zinco, de cobre, de selênio, enfim, uma série de oligominerais que são importantes para o bom funcionamento dessas enzimas. Então, o Oxygen Plus e o essencial ou a OPI são importantes nesse mecanismo, né, farmacoterapêutico de combate à Covid-19. Além deles, é claro, algo que eu já venho aqui falando há muito tempo sobre a vitamina D3, né? Afinal de contas, nós temos aquele artigo em Turim e eu também tenho diversos outros artigos falando de doenças respiratórias agudas, onde eles mostram que pacientes com níveis superiores a 40 nanogramas por ml conseguem ter uma resposta melhor ao combate dessas doenças agudas respiratórias. Tá? Então eu vejo esses 3 produtos como principais no combate à Covid-19, o Oxygen, o essencial e a vitamina D3. Além deles, é claro, existem outros que vão entrar e vão sair à medida do funcionamento agora orgânico da pessoa. Se o seu intestino funciona bem, se não funciona, aí o Lactobacillus Plus também pode entrar. Cogumelo real, por ser rico em tocoferóis, também pode entrar. Tá? Mas o que eu trago aqui de novidade e de importante é o fato de que a fisiopatologia da Covid-19, por conta desse novo artigo, sai dos pulmões e vai em direção às hemoglobinas. A principal notícia aqui é o fato da hipóxia, diminuição de oxigênio no nosso organismo, tá? Então esse é o recado, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a Covid-19, dentro do meu conhecimento, no que eu puder ajudar, vai ser sempre um grande prazer. Desejo a todos uma boa tarde, um grande abraço e até mais.